Saudações a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais uma edição do Conversa com Autores, que traz para as telas um bate-papo com colaboradores da CIR Brasil e especialistas que nos ajudam a contextualizar e explorar artigos apresentados na nossa publicação. Eu sou Bruno Ascenso, editor assistente da CIR Brasil, e hoje eu tenho o prazer de falar sobre o artigo que foi capa da nossa segunda edição, e o seu título é Bioeconomia Inclusiva na Amazônia: Como orquestrar a economia da floresta em pé. Hoje a gente vai conversar com os autores José Augusto Lacerda Fernandes, Graziela Maria Comini e Juliana Rodrigues. Mas antes, uma breve introdução sobre cada um deles. José Augusto Lacerda Fernandes é professor da Faculdade de Administração e do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará, a UFPA, na qual também coordena o Ateliê de Negócios Transformadores da Amazônia, o Atenta, e projetos de extensão no campo do empreendedorismo e da inovação social. Além disso, ele também representa a região norte no conselho do programa Academia ICE. Quando o artigo foi publicado, ele realizava pós-doutorado na Aix-Marseille Université, na França, investigando como novas formas organizacionais podem fortalecer as cadeias produtivas da bioeconomia na floresta. Graziela Maria Comini é professora associada da Faculdade de Economia, Administração e Atuária da USP, coordenadora do Centro de Empreendedorismo Social e Administração do Terceiro Setor e vice-coordenadora do Núcleo de Gestão de Projetos da Fundação Instituto de Administração. Ela também é representante do Brasil na Social Enterprise Knowledge Network e também é vice-presidente do Instituto de Pesquisas Ecológicas e conselheira de empreendimentos socioambientais e negócios sociais no Brasil. Juliana Rodrigues é professora, pesquisadora e consultora de temas voltados para o empreendedorismo social, inovação social e sustentabilidade. Ela também é membro da Social Enterprise Knowledge Network e, à época da publicação do artigo, era doutoranda pela Universidade Aalto, na Finlândia, e pela Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigado mais uma vez aos autores pelo aceite ao nosso convite. Além deles, também convidamos para essa conversa Cíntia Maria Villarreal Muraira, ela que é diretora de Desenvolvimento Sustentável e Extensão e é vice-presidente de Inclusão, Impacto Social e Sustentabilidade no Instituto Tecnológico de Monterrey, no México. Muito obrigado, Cíntia. Você também é uma honra tê-la conosco aqui. No artigo em questão, os autores mostram como a exploração e a expropriação de recursos naturais, trabalho e saberes dos povos da floresta tornaram a Amazônia um palco de contradições sociais, econômicas e políticas. Segundo eles, a chave de proteção da floresta está em modelos de desenvolvimento que valorizem a sua sociobiodiversidade e tenham como protagonistas as populações tradicionais. Ademais, somente uma orquestração robusta, envolvendo diferentes atores, pode implementar uma economia da floresta em pé e escrever um novo capítulo na história da região, de acordo com eles. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos e obrigado por terem topado participar do nosso Conversa com Autores, José, Juliana, Cíntia, Graziela. Eu queria começar endereçando a primeira pergunta ao José Augusto. O artigo, José, começa com um ditado do economista polonês Ignacy Sachs, que afirma que, e eu abro aspas, somos todos amazônidas, fecho aspas. Por gentileza, você pode comentar essa afirmação como um ponto de partida para a nossa conversa e também explicar quais foram as motivações que impulsionaram vocês a escreverem esse artigo? Olá, Bruno. Olá, colegas. Bem, primeiramente, obrigado por mais esse momento juntos. Eu acredito que essa frase ela tem uma importância muito grande no sentido de conscientizar a todos que, independente de origem, do país onde você nasceu, da região do Brasil na qual você nasceu, temos todos um compromisso muito grande com essa região que é a Amazônia, uma região que já tem, pela própria natureza, um caráter universal, em função de todos os serviços ecossistêmicos que presta para o nosso planeta, e um caráter ainda mais importante, nesse sentido internacional, na América do Sul, por ocupar vários países. Então, acredito que todos nós temos um compromisso muito grande com os caminhos que essa floresta, que esse bioma, pode tomar em função da importância que ele tem sobretudo, para o enfrentamento da crise climática. Não existe na equação da crise climática uma possível solução sem a variável Amazônia. A Amazônia tem uma importância muito grande nesse processo. Então, enquanto consumidores, enquanto apoiadores de determinadas ideologias políticas, todos nós temos um compromisso muito grande com o futuro dessa região. Então, essa frase ela é muito importante no sentido de trazer essa consciência à tona e demonstrar que, independente do nosso local de origem, do nosso local de nascimento, ou de onde moramos, temos todos uma responsabilidade muito grande com essa região.
Perfeito, José. Eu queria endereçar a próxima pergunta à Graziella, antes da gente entrar em mais detalhes sobre a orquestração que vocês propuseram no artigo. Graziella, você pode explicar o que exatamente é a bioeconomia e por que ela é tão importante como um novo modelo de desenvolvimento da região amazônica, por gentileza? Bom, saudações a todas e a todos. Então, é um prazer enorme aqui. A gente está falando de uma temática tão relevante nos dias atuais, né? Como economista, né, a gente sempre estudava, né, assim, a economia como sendo esse fomento de atividades de mercado, né, que simplesmente geravam, né, retorno positivo, desconsiderando, né, o potencial da biodiversidade. Então, quando a gente está falando de bioeconomia, eu acho que tem dois grandes propósitos. Primeiro, o reconhecimento que não dá para você pensar hoje em atividades produtivas desconsiderando a questão da biodiversidade, dos impactos que você causa no meio ambiente. Mas mais do que isso, é o quanto que a gente pode se utilizar da riqueza da biodiversidade pensando em atividades produtivas, né? E a gente vai, no nosso artigo, propor um adicional, que seja uma bioeconomia inclusiva, porque não dá, como o próprio professor José Augusto comentou, de pensar em atividades produtivas, se utilizando da biodiversidade, que não se reconheça, e que as próprias comunidades e quem vive naquela sociedade não se aproprie, né, da geração de valor. Então, acho que esse que é o grande desafio que a gente tem. Como que a gente pode, numa região, né, que tem um diamante, que tem uma riqueza enorme como a Amazônia, essa apropriação de valor de atividades utilizando a biodiversidade não sejam apropriadas por quem mora lá, né? Assim, para assim que seja a serviço, né, das comunidades que lá vivem. Então, acho que para a gente esse sempre foi um grande gargalo, né? Da gente pensar, né, em uso da biodiversidade, mas no uso da biodiversidade que também valorize comunidades da região amazônica. Perfeito, Graziella. A próxima pergunta é para Juliana, e eu ainda queria tocar no tangente à orquestração que vocês proporam no artigo. Ela inclui três peças fundamentais, e são elas: os negócios da floresta, as meta-organizações e o Estado. Eu queria me ater a essa primeira engrenagem, Juliana, os negócios da floresta. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre ela e também sobre o seu mapeamento a respeito dessas iniciativas. Sim, bom, olá a todos, né? Realmente é um grande prazer estar aqui e a gente poder discutir um pouco desse artigo, que eu acho que é mais uma contribuição para esse tema que é tão importante da bioeconomia inclusiva ou da economia da sociobiodiversidade, quando a gente está falando de Amazônia. E aí, quando a gente falou dessas orquestrações, quando a gente fala do negócio da floresta, ele vem muito do reconhecimento de que o empreendedorismo pode ser uma das alternativas para viabilizar, e é nesse ponto muito do que a Graziella trouxe, né? De que forma esse desenvolvimento dessa economia baseada na sociobiodiversidade seja valorizada a partir de tudo que já é feito, né? De muita riqueza, de muita experiência e de muito conhecimento das populações tradicionais, das comunidades tradicionais, que, se a gente olhar muito do que a gente pode agradecer da floresta, continuar em pé, né? A gente ter a Amazônia é muito pelo trabalho e pelo protagonismo dessas comunidades. Então, os negócios da floresta, né, que a gente chamou, que é pautado aí nesse mapeamento que foi conduzido principalmente pela professora Graziella, ele vem desse reconhecimento de que o empreendedorismo, né, de que a inserção nessas atividades econômicas, a inserção das atividades econômicas produzidas na Amazônia a partir da sociobiodiversidade pelas populações tradicionais pode ser um desses mecanismos. E aí a gente está falando, talvez, um pouco diferente do que vem da cartilha que a gente entende do mainstream, ou do principal do empreendedorismo, né? Porque a gente está falando, primeiro, de muitas Amazônias dentro de uma Amazônia só, né? A gente não tem uma única Amazônia, tem muitas possibilidades. Também a gente não vai estar falando de um único tipo, um único perfil de empreendimento, de empreendedorismo, porque tem justamente alguns que vão atender como como a produção de insumos para produtos que são consumidos numa escala maior ou que podem ser insumos para indústrias de cosméticos, de alimentos, de farmacêuticos, ou também muitos outros negócios que aí a gente pode estar falando de uma amplitude de escala, de pequena escala até uma escala maior, de produtos que são criados a partir de inovações que vêm dessas populações. E aí, negócios da floresta é justamente para mostrar essa pujança que a gente tem de negócios que são
comunitárias, cooperativas, e que vem justamente desse de baixo para cima. E até gostaria de convidar a Graziela para falar um pouco do estudo, do mapeamento, que acho que tem alguns insights também interessantes, que são alguns elementos que a gente traz aqui um pouco no artigo da Stanford. Eu vou aproveitar esse gancho, Bruno, assim, porque Claro. foi feito um mapeamento juntando, né, levantamentos que já tinham sido feitos pela Amazônia, mas que estavam dispersos e muito por dificuldade de terminologia, né, de como que eu vou nomeando este tipo de empreendimento, né? Não tinha um termo único, né? Então tem algumas organizações que a gente diz dinamizadoras que usavam muito o termo de negócios comunitários, outros negócios da floresta, outros negócios de impacto, negócios sociais. Então a gente fez uma junção de todas essas bases de dados, né? E a gente foi identificando algumas questões muito típicas da Amazônia, né? Primeiro, a gente vê uma concentração maior, por mais que a gente esteja falando de 9 estados, né, a gente está sempre aqui falando da Amazônia brasileira, a gente via muita concentração dos 2 principais estados, que é Pará e o Amazonas, né? Para além dessa concentração, a gente via também que os empreendimentos, eles estão muito no estágio inicial, né, assim, quase nessa fase muito mais de ideação, né, dentro daquele ciclo de vida, e com poucos negócios, empreendimentos que já chegaram nessa parte de escala. E aí que a gente fala a nossa questão, como a gente pode contribuir para que estes empreendimentos, eles não morram na praia, né, usando uma terminologia mais informal, quer dizer assim, então a gente vê muitos jovens, né, se entusiasmando para criar seus empreendimentos muito interessantes que se utilizam da biodiversidade ou de serviços ou de valorização, né, de produtos que são específicos da região. Como que a gente pode ajudar estes empreendedores? Como que a gente pode ajudar uma comunidade que se organiza no meio de uma associação e possa, então, atingir a novos mercados, né? Podem aí expandir para outras regiões do Brasil ou para fora do país, né? Então, a gente teve estudos muito interessantes que a gente aprofundou, por exemplo, no caso da Cacauei, que está explicitado no nosso texto, né, de como que a gente pode, uma comunidade que cria, né, um desenvolvimento local enorme em torno do cacau, né, e muito fruto de próprios pequenos produtores, criando uma marca específica, né, para que não fiquem só exclusivamente vivendo a semente do cacau, né, eu acho que aí o Guto também vai poder explorar esse ponto. Mas o que a gente identificou é que há mais necessidade de organizações que ajudem na estruturação desses empreendimentos, Bruno, assim, porque a gente tem muito receio que boas ideias, elas não venham a conseguir o seu estágio de escala. E tem que ser presente todos os estados, porque a gente vê ainda uma concentração enorme, né, de mais de 50%, 60% dos empreendimentos está nesses 2 estados, né? Então, a gente começa a ter já uma diversidade dentro de uma própria região que, às vezes, a gente aborda de uma forma única, né? A Amazônia, mas a gente tem diferentes Amazônias e a gente tem diferentes realidades quando a gente pensa em negócios, né, negócios da floresta, negócios comunitários. Mas aí eu acho que a gente também depois pode puxar um pouco essa visão do professor José Augusto, né, de como ele vê essas especificidades e, principalmente, o que são essas organizações intermediárias que podem ajudar a esses empreendimentos a eles ampliarem a sua escala. Sem dúvidas, Graziela, e acho muito feliz a expressão que você usa, morrer na praia, né, que a gente às vezes tem que lembrar também que a orla é um pouco maior do que parece, né, a gente tem que considerar também as outras partes e mostrar que também são relevantes, também que tem que estar presentes no mapa, né. E José, aproveitando o gancho que a Graziela já te levantou, queria voltar com você para tratar também, além do ponto que elas trouxeram, das outras partes desse motor, ou até melhor dizendo, dessa banda, né, para a orquestração que vocês propõem. São elas as meta-organizações e o Estado. Queria que você explicasse o que são essas meta-organizações, dar exemplos de como elas funcionam e, por último, dizer qual que é o papel do Estado nessa sinfonia como um todo.
Legal, Bruno. Bem, as meta-organizações são organizações compostas por outras organizações, basicamente. E quando a gente para observar um pouco esse fenômeno com um pouco mais de calma, a gente logo começa a reparar que a gente vive em um mundo que ele é muito meta-organizado. E diferente das organizações compostas por indivíduos, essas organizações elas possuem especificidades que dão a elas dinâmicas muito diferenciadas. É justamente por isso que em 2005, dois sociólogos suecos cunharam esse conceito, demonstrando que organizações compostas por organizações mereceriam um tratamento teórico específico. E a gente tem várias meta-organizações na Amazônia. Num artigo sobre essa temática publicado em 2022 também, mas num periódico acadêmico, nós mostramos um pouco de como a Amazônia é um terreno muito fértil para a presença desse tipo de arranjos, porque, de certo modo, a Amazônia sempre foi, ao longo da sua história, cruzada por muitos desafios, por desafios de grande complexidade. E para que você lide com desafios de grande complexidade, nada mais natural do que unir forças, do que unir recursos, expertises, perspectivas. E é justamente por isso que muitas organizações, sob a espécie de associação, sob a espécie de coalizões, né, novas entidades para poder abordar essas problemáticas, esses desafios típicos da região. Temos, por exemplo, Coalizão Brasil pelo Clima, como uma meta-organização, o Origens Brasil, que é inclusive um dos casos abordado por nós nesse artigo da Stanford, e vários outros exemplos de entidades que se constituem a partir da união de outras organizações. Eu sei que a audiência facilmente é levada a pensar em redes, né, mas redes normalmente não são caracterizadas por padrões de organizacionalidade bem definidos, padrões de tomada de decisão, fluxos de comunicação bem estabelecidos, hierarquia, sanções, e essas organizações, elas possuem esses elementos. Então, diferentemente das redes, elas são concebidas como organizações, mas organizações diferentes por serem compostas por outras organizações e não terem uma filiação individual, tal como a maior parte das organizações, né, nas quais a gente convive. Então, essa diferença de filiação, ela gera uma série de mudanças na dinâmica dessas entidades. A gente defende a presença dessas organizações nesse movimento de orquestração da bioeconomia da Amazônia, exatamente pela capacidade que elas têm de atuarem como plataformas de decisão coletivas. Elas fazem com que atores de diferentes segmentos, de diferentes esferas, trabalhem na mesma página. E não é fácil fazer isso. Então, a gente defende, com base em vários estudos e evidências, pela presença dessas organizações, pela importância delas. Assim como pela importância do Estado. O Estado, nesse campo da bioeconomia, ele não pode se limitar, né, por mais que a gente tenha um forte avanço, né, do discurso que defende um afastamento do Estado desse ambiente, desse campo do empreendedorismo, da inovação, é um campo que normalmente está mais atrelado no ideário, né, da iniciativa privada, do mercado, mas a gente defende também, com base nos estudos que a gente tem realizado sobre a temática, que o Estado pode ser também um dos grandes articuladores, em função da sua capilaridade, em função de possuir capacidade instalada em diferentes localidades remotas dessa Amazônia tão plural, como falou a Juliana há pouco, e também por ter expertise dentro de diferentes órgãos. Então, eu acredito que o Estado, e o Estado do Pará, que é um dos exemplos citados por nós no artigo, exemplifica muito bem, por meio do seu Plano Estadual de Bioeconomia, o Planbio, como as unidades federativas da Amazônia brasileira podem também articular esse movimento, né, para que a bioeconomia da Amazônia consiga realmente se estabelecer e ajudar na conservação da floresta em pé.
Perfeito, José, muito esclarecedora a sua explicação. Now I'd like to go on with you, Cynthia, bring you to the conversation as well, bringing an outside look. From your experience, Cynthia, in the field of inclusion, social impact, and sustainability at the Monterrey Institute of Technology, what insights can you bring to this conversation, and what are, in your perspective, the main challenges of this orchestration as a whole? And further, what is a climate innovation system like in Latin America for you? Thank you, Bruno. Sure. Thank you, Stanford Social Innovation Review in Brazil, and congratulations to the authors for such a fantastic article. I loved reading it. I loved reading it because it brings so many innovative ideas to a very complex and systemic problem, similar to many problems we have in the rest of the world: climate change, unequal distribution of income, poverty, loss of biodiversity. All of these complex situations that are very interconnected between them and very complex to address. And the characteristics that you used to address them was very valuable. And answering your question, Bruno, about some insights, I think one of the most important things to start off in when addressing such a complex problem is the alignment of visions between all the parties that are involved and having a common narrative. Naturally, there are many different interest groups also when you are working on such a complex problem, that you have to integrate all the voices, and aligning or finding a common ground within these interests and these different priorities is very important. Also, dealing with all the political games, you have to juggle with the different political interests that are going on in these types of problems, political games, and also the politics, right? And I was talking about listening or to everybody's voice, and this is simply said, but very difficult task. And I think that meta organizations are a good way to be filtering out this type of efforts to involve everyone, especially when everybody is so different. In Latin America, we are like in a different context. We are also involving many actors in different problems. As a university, I am speaking. We are also playing important role, for example, in climate change. And what we're doing is involving all the actors of society, and universities are acting sometimes as a convener to be able to connect people that otherwise would be difficult to connect. Some local governments that wouldn't speak to themselves, universities act as a common neutral ground that can be able maybe to sit everybody at the table. And also, one of the important things or insights that in my experience have a lot of value is going beyond the local context. Local alliances, intersectoral local alliances are super important, but also having a global perspective is so important, but always addressing it locally. So there is a term that's called glocal. I think global and act local is very important to address the very specific or the big context, and also the specific intricacies of a problem so complex, such as what's going on in the Amazonian region. I also want to talk about an increasing interest that certain agencies in Mexico, at least, or international agencies are having in Mexico. For example, the German GIZ, which is the arm of development, and they play a very important role together with universities, for example, in finding neutral ground and in growing ecosystems that will at the same time be able to help other or help set the ground to be able to work on these complex issues. When you involve other actors that are impartial, or at least seem to be impartial, is very important.
And maybe one of the least favorable things that can be done, I am talking about what can be done, but what shouldn't be done is building competing networks. It's very often that we are trying to compete with each other and not aligning our vision, which takes me to the very first thing that I said about a common narrative and a common vision. I think that's all for now for me. Thank you, Bruno. Very good, Cynthia. And I think you and José Augusto summarized it very well. The main problem is we have to make all these voices work together in unison, and to compose a partiture that works for this orchestration. It can be really hard to not have competition, so to everyone to be in common grounds. It's a really hard thing to put all together. Now, Cynthia, I believe you prepared a question for our authors here in Brazil. Would you like to do it? Yes, thank you. And it's regarding what I was mentioning about involving other actors beyond the local arena. And especially because what you mentioned in the article, that we are all Amazonians, and I love this part of the article because it's true. It involves all of us, and it affects all of us in the rest of the world. And at the end, you also said that you don't need a swallow doesn't make a spring, I think. So we need a flock of swallows to tackle the many challenges in the Amazon, not one. And I felt throughout the reading that there was a stakeholder that's missing from this collaboration equation, and it's the international community. And by that, I mean international organizations such as the UN or international NGOs, development banks such as the IDB or the World Bank, universities, international universities, also international indigenous groups associations. I would love to know from your perspective, what role is the international community playing in these cooperatives or the meta organizations or the local government initiatives that you wrote about, or should they be playing any role, and if so, what is that role? Obrigado pela pergunta, Cíntia. Eu acredito que esse ator ele é muito presente. Se a gente for olhar a estrutura e os modos de governança de boa parte das organizações que foram citadas por nós no artigo, a gente começa a verificar que várias delas possuem algum tipo de apoio, seja sobre a forma de recurso financeiro ou de outro tipo de recurso, de organizações internacionais. A plataforma Parceiros pela Amazônia, por exemplo, o PPA, que é uma organização iniciada em Manaus pelos colegas do IDESAN, tem apoio da USAID, por exemplo. O Origens Brasil possuiu durante o momento inicial da sua estruturação, assim como várias outras iniciativas do Fundo Amazônia, que é uma iniciativa que tem o apoio de governos internacionais. A GIZ, que você também citou anteriormente, a Conservação Internacional e várias outras iniciativas e organizações de outros países têm, de certo modo, suportado esse movimento por reconhecer a importância da Amazônia para o equacionamento dessa questão climática e também por uma série de outros programas estratégicos e interesses. Nós realmente não incluímos esse ator como um dos pilares do movimento de orquestração da bioeconomia, por considerar que essa orquestração ela tem que ser feita por atores que estão mais presentes e ligados ao território onde essa bioeconomia acontece. Então, ainda que a gente não despreze o apoio dessas organizações e o papel delas, nós realmente não incluímos essas organizações internacionais como orquestradoras, mas é fato que o apoio delas é fundamental, e não só por uma questão de recursos, mas também pelo intercâmbio de aprendizados, de práticas, pela questão da legitimidade, e para que, de certo modo, essas iniciativas possam ganhar escala. Se hoje várias das iniciativas que a gente tem na Amazônia em torno da bioeconomia possuem a escala que tem atualmente, é sem dúvida parte disso por conta do apoio que foi recebido de organizações internacionais. Bruno, se me permite, né? Claro, é isso que eu ia sugerir. E acho que a Cíntia
tocou em aspectos muito interessantes, né, essa noção do glocal, né, que eu acho que a gente está numa problemática que ela é uma problemática de todos, né, algumas soluções locais, mas como que a gente pode, de alguma maneira, ter perspectivas de ampliação, de escala, como o José Augusto comentou, né. Acho que a Cíntia também focalizou em aspectos que a gente sente aqui, no nosso caso da Amazônia brasileira, que é o quanto que a universidade poderia ter um papel muito mais preponderante, né? E a gente vê casos muito bem sucedidos, como no caso de Belém, né, que a gente vê a Universidade Federal, mas a gente não vê isso, talvez, em alguns outros estados menores, onde talvez um grande articulador neutro, né, como a Cíntia comentou, se faz necessário, né? E a gente tem aqui, Cíntia, também algo muito específico, que eu acho que é muito positivo, que a gente vê organizações da sociedade civil que atuaram e continuam atuando e fazem um excelente trabalho, né? Falta mais, talvez, essa orquestração mesmo, né? De você juntar mais esforços, porque existem muitos bons exemplos, mas eles são muito pequenos, específicos, né? E o que a gente vem aqui é como a gente pode ganhar escala. E o fato de você ter, né, organismos internacionais a darem suporte, né, organizações, e mesmo a gente vê também esse ator empresa, né, também contribuindo, né, nessa relação. Enfim, a gente tem grandes possibilidades, né, de ampliar a escala. Então, excelentes pontos que você comentou, Cíntia. Juliana, quer acrescentar alguma coisa? Eu acho que eu faria um comentário muito rápido, que eu acho que é interessante o que o Guto traz, né? A gente colocou um pouco dessa orquestração, e acho que quando a gente olha nessa orquestra, assim, com certeza a gente não vai conseguir resumir os atores que estão envolvidos a 3, mas esses 3 talvez são aqueles que puxam bastante para a gente poder envolver outras redes. E acho que esse reconhecimento de que é uma questão global, é uma questão internacional, de parcerias internacionais, mas que a gente está falando também de locais que têm o seu conhecimento, têm a sua forma de fazer, e que pode trazer aí, né, a gente até pensando em, eu lembrei muito da questão das transições de sustentabilidade em multinível, né? Muitas vezes essas experiências de nicho, elas vão se somando e aí a gente monta aí um retalho, um mosaico de outras histórias alternativas, que acho que uma coisa que a gente aprende nessa trajetória é que não existe aí uma única solução para todos, né? Ou então, como se diz em inglês, one size fits all. Mas a gente pode efetivamente aprender com as reaplicações e com as adaptações e saber, valorizando muito essa troca, né? Que não é uma transferência de conhecimento de um lugar para outro, mas talvez como conhecimentos diferentes podem produzir experiências novas em frente, né? Face aos desafios tão grandes que a gente tem, e aí, quando a gente fala desse papel que a Amazônia e as florestas no mundo todo têm em relação ao que a gente pode fazer frente à crise climática e às questões sociais que a gente vive na sociedade hoje. Perfeito, Juliana. Cynthia, would you like to add anything? Thank you, Bruno. I just want to congratulate again the authors, because I really enjoyed reading it, and I think that there is so much knowledge in the practice locally that can be shared with many other initiatives around in Mexico, where I'm from, but also in Latin America, and I'm sure around the world. So thank you for putting this out there. Sure. Thank you, Cynthia. Now, moving on with José. De novo, a gente sabe que você é coordenador do Atenta, o Ateliê de Negócios Transformadores da Amazônia da Universidade do Pará, e há anos está envolvido com os desafios que você mesmo aborda no artigo. Agora, José, se você fosse nomeado para coordenar essa orquestração, quais seriam as 3 primeiras coisas que o maestro José faria? Essa questão ela é uma questão realmente muito complexa, Bruno. Porque todos os modos de ver implicam naturalmente numa série de outros modos de não ver. Então, certamente, ela vai depender muito da perspectiva
pela qual você analisa esse fenômeno, analisa, né, essas problemáticas que estão presentes no campo da bioeconomia da Amazônia. Mas eu acredito que é ponto pacífico entre todos os colegas engajados com esse campo que nós precisamos de informação qualificada. Nós não temos uma dimensão exata, uma dimensão precisa do tamanho e das potencialidades que nós temos na bioeconomia da Amazônia. Há muito a se descobrir em relação à própria floresta, à própria biodiversidade, né, a questão do patrimônio genético. Então, a gente tem, sem dúvida, um conjunto muito amplo de questões em abertos que não permitem que a gente sequer mensure o potencial dessa bioeconomia. Existe uma frase que eu gosto muito que diz: a Amazônia guarda respostas para perguntas que a gente ainda não fez. Tem perguntas que a gente ainda não fez, mas que, sem dúvida, podem ter uma solução bastante alicerçada a toda essa biodiversidade, a esse patrimônio cultural que a gente tem. Só entre os indígenas presentes aqui na nossa região, nós temos mais de 150 línguas. Isso traz uma diversidade cultural, uma diversidade de pontos de vista, de modos de vida, né, muito rica para a gente. E a gente sequer consegue ter uma noção precisa, um pouquinho mais precisa, do quão, né, vasto é esse campo de oportunidades. Então, acredito que trazer informação qualificada para esse campo, isso envolve naturalmente muito investimento em pesquisa, muito investimento nas universidades públicas da região, que são as universidades que, via de regra, encabeçam, né, a pesquisa acadêmica, né, sobre essas temáticas. Então, acredito que essa seria, sem dúvida, uma das ações prioritárias. A segunda, né, grande ação, eu acredito, ao empoderamento de iniciativas que já estão acontecendo. A gente tem, na nossa região, um conjunto muito vasto de iniciativas que já trazem resultados positivos. Entre os povos indígenas de comunidades tradicionais, por exemplo, a gente tem belos exemplos de resistência e de como esses povos estão ali, passando por uma série de dificuldades há séculos e têm conseguido resistir. No momento onde a gente tem que repensar determinados aspectos do nosso modo de vida, dos problemas que nos conduziram até o cenário atual, eu acho que aprender com a riqueza desses povos e comunidades tradicionais, das lideranças jovens que já têm, né, colocado em prática o empreendedorismo e a inovação social em prol dessas cadeias produtivas, eu acredito que empoderar essas iniciativas, investir nelas, é também um outro caminho muito importante. São iniciativas que já têm lastro, que já ocorrem, que já possuem uma aderência muito grande com as suas comunidades, com os seus territórios, e que já têm um impacto, mas que muitas vezes carecem de recursos. Recursos de várias naturezas, não só recurso financeiro. Então, o segundo elemento seria esse: apoiar todas as iniciativas que já estão acontecendo. A gente pensa muito em criar novas iniciativas, isso sem dúvida é importante, mas dar suporte àquelas que já estão em andamento e trazendo impacto positivo é seguramente algo a se fazer. E um terceiro caminho passa, sem dúvida também, pela articulação desses atores. É necessário articular esses atores, é justamente por isso que a gente fala de orquestração. É muito comum que os atores fiquem restritos aos seus segmentos de atuação, às suas esferas. Mas se cada um continuar extremamente focado nas suas atividades, seja a academia, o governo, a iniciativa privada, as organizações não governamentais, a gente dificilmente vai ter soluções à altura da complexidade dos problemas presentes na região e dos desafios impostos ao desenvolvimento da bioeconomia na Amazônia. Então, fazer com que esses atores trabalhem coletivamente constitui também, certamente, um terceiro campo de atividades prioritárias. É justamente por isso que defendemos a importância das meta-organizações, mas também de outras formas de articulação de trabalho coletivo, como as redes e parcerias pontuais mesmo, que possam fazer com que diferentes atores trabalhem numa mesma página. Então, essas seriam as três atividades prioritárias
que eu colocaria, mas sabendo que existem vários pontos de vista possíveis para essa pergunta. Sim, claro. Muito obrigado, José. Queria continuar com a Graziela agora. Graziela, você e a Juliana são membros aqui no Brasil da Social Enterprise Knowledge Network, ou Rede de Conhecimento Empresarial Social em português, e a gente está falando sobre o enfrentamento de um problema global e urgente, que é a preservação da Amazônia e a adoção de um novo modelo socioeconômico mais inclusivo e transformador para essa região. Dito isso, qual você acredita ser o papel desse grupo na rede de conhecimento, da rede de conhecimento na qual vocês fazem parte nessa questão e também de outras redes desse setor como um todo? Ótimo, Bruno. Assim, então, a Social Enterprise ela tem focalizado muito no estudo de empreendimentos sociais, de negócios inclusivos, né, de negócios de impacto. Essa rede, por ser formada, né, por 11 escolas, né, ibero-americanas, ela traz uma contribuição enorme da gente poder comparar, da gente poder se inspirar em soluções que foram aí observadas nos diferentes países aqui da América Latina, somando-se com a Espanha, né? Então, a gente tem uma rede de acadêmicos, né, que a gente produz casos de ensino, produz artigos, livros, e a gente está num ciclo especificamente sobre negócios regenerativos, e a gente está também num projeto junto com a Fundação Avina, né, para mapear dentro da Amazônia, né, do corredor seco, da Amazônia brasileira, né, assim, alternativas de negócios onde regeneram, né, e regenerar não apenas o solo, não só a questão ambiental, mas também regenerar a questão social, né, de pensar em novos formatos, novos negócios, e o que se tem de diferente. Então, acho que a rede, ela tem na sua intenção e no seu objetivo gerar conhecimento, né, e a gente polinizar, e a gente poder servir como abelhas, né, que levam conhecimentos para outros atores, sejam atores, né, da prática, né, sejam empresários, sejam gestores de organizações da sociedade civil, sejam empreendedores. Então, a nossa ideia é como que a gente pode dar sentido e significado para uma pesquisa acadêmica. E o nosso estudo, então, a gente está num ciclo especificamente, né, pensando, estudando com mais profundidade empreendimentos na Amazônia, para a gente entender essas especificidades, os dilemas, né, e as potencialidades, para que a gente não tenha que importar, né, de outros contextos e achar que isso vai ser apropriado a esses empreendimentos, mas muito pelo contrário, como que estes empreendimentos, às vezes empreendimentos que são geridos, criados por comunidade, o que eles nos ensinam para outros empreendimentos do mainstream, né? Assim, então, acho que esse é o que a rede se propõe a fazer, né? A Cíntia é da Monterrey, Monterrey também faz parte, foi uma universidade que faz parte do SECEN, então acho que esse é o nosso ganho, né? De um olhar da América Latina por pesquisadores latino-americanos. Aproveitando que você mencionou a Cíntia, would you like to add anything to what Graziela just said about SECEN and also other networks? I didn't understand exactly what Graziela was saying because of the language barrier. No, that's sorry. okay. The question was regarding SECEN and other networks of that sort that also work towards Amazonian. Yeah, so there we are part, as TEC de Monterrey, we are part of a lot of networks, and they become very important until the point that you have so many that they are duplicating efforts, and so that's where they start competing with each other instead of working together for a common good. So I'm sorry that I couldn't get the whole idea that Graziela was saying, but in terms of networks, I think it's very, very valuable. Because it's a very good way to exchange best practices and to exchange knowledge, also to have bigger access to funding, which is sometimes a problem, but through networks many doors can open, and yeah, so it's very valuable until the point that you have so many that you start competing instead of collaborating. And that is a problem you also brought in the question we were talking about earlier, right? Yeah. The competition between
people working towards the same goal. That's a huge issue for sure. Thank you, Cynthia. Now, Juliana, você está na Universidade de Aalto, na Finlândia, não sei se minha pronúncia do finlandês foi correta, mas em Aalto, na Finlândia, fazendo seu doutorado em colaboração com a FGV, a Fundação Getúlio Vargas aqui no Brasil. O José Augusto está fazendo seu pós-doutorado no sul da França, a Graziela também está envolvida em vários projetos fora do Brasil e a Cíntia com certeza também está por dentro de diversas iniciativas relacionadas a encontrar formas de solucionar grandes desafios. A orquestração que vocês propõem também é um bom exemplo de um projeto colaborativo com vários atores trabalhando e atuando juntos, como essa conversa aqui. Eu queria saber, Juliana, se você tem outros exemplos de colaboração que podem ajudar a inspirar quem quer embarcar nessa jornada e ajudar a escrever um novo capítulo para a Amazônia. Obrigada, Bruno. E acho que eu vou até me referir ao que a Cíntia acabou de falar, que eu acho que faz muito sentido, que essa questão até dessa mudança de mentalidade também, né? Quando a gente está falando de sair desses modelos de competição, e acho que prestar atenção quando esses modelos viram de competição, para focar nas questões de colaboração. E isso também acho que refere muito ao que a gente começou no artigo, e também começou a conversa de hoje, que é entender que a gente está falando de temáticas, de desafios que são globais, então que certamente demandam essa colaboração internacional. E aqui a gente falando agora, né, nessa parte recente da nossa conversa, bastante das universidades, tem muito a ver também de como a academia se associa cada vez mais à prática, e a prática também, né, todas essas organizações montando todo esse conhecimento e também aproveitando de tudo que é produzido e também da colaboração que as universidades, que a academia pode trazer. Em termos de exemplos, eu acho que é interessante olhar para os próprios exemplos que estão na Amazônia, alguns dos que a gente comentou, por exemplo, o PPI, Origens Brasil, e muitos outros que estão lá, que a gente vê um papel até que a gente não colocou nessa orquestração tão claramente, mas que normalmente são os capitaneadores, né, os articuladores dessas metas organizações, que são as organizações locais. Que aí acho que tem 2 pontos que são muito relevantes para a gente olhar do que pode nos inspirar de aprendizados, que um é esse compromisso de longo prazo, né? Porque a gente normalmente está falando de iniciativas que surgiram, mesmo as iniciativas que a gente traz como exemplo das metas das organizações no artigo, de organizações que atuam há muito tempo e já com essas parcerias na região. Então, a gente pode falar, a gente comentou do Imaflora, a gente pode comentar do Saúde e Alegria, do Instituto de Pesquisas Ecológicas e tantos outros, né? Acho que até tem muitos exemplos que a gente não tem como só destacar um, mas que são justamente esses que têm muitas vezes esse compromisso de longo prazo, né? De a gente entender que a gente está falando de desafios ou então de desenvolver um modelo de empreendedorismo, de negócios da floresta, que tenham outras mentalidades, e aí acho que o José Augusto trouxe algo muito importante, que a gente tem muitos pontos de vista para acomodar e não acreditar que tem uma única solução e um único modelo que vai dar certo, mas justamente para até envolver essa escuta e essa profundidade. E eu acho que um outro ponto muito relevante é a gente olhar a partir dessas experiências o quanto a gente se inspira pelo conhecimento que está lá, pela experiência que está lá, né? Então, se a gente olha o quanto a gente tem aí da floresta que está preservada, de muitas soluções que agora a gente se refere, mas que muitas vezes são resgates de práticas tradicionais, né? Acho que até um exemplo muito interessante é a gente pensar nos sistemas agroflorestais, que a gente pode ter essa combinação, né, do que são modelos mais tradicionais ou mais originários e também muitas coisas do que a gente aprende por essa troca de experiências. E acho que esses 2 elementos são elementos fundamentais para a gente olhar isso e olhar principalmente do ponto de vista dessas colaborações internacionais, para nenhum ator achar que vai vir com a solução e vai trazer a solução, mas a gente olhar de como a gente pode construir junto e acomodar. Acho que esse é um ponto muito, muito relevante, né? E que bom a gente poder contar com essas diferentes origens, diferentes papéis, diferentes formas de saber para poder construir alguma coisa, uma alternativa diferente para a gente aí preservar a grande floresta que a gente tem, que é a Amazônia, né? Como planeta. Sem dúvidas, quanto mais andorinhas, melhor, né? Como vocês mesmos colocaram no final do artigo. Gente, eu quero agradecer demais a todos vocês por essa conversa super esclarecedora e a todos que também vão acompanhar eventualmente essa gravação, esse bate-papo online aqui. Mas para fechar antes, eu queria pedir para cada um de vocês deixar uma mensagem final, seja um pensamento ou um chamado às armas propriamente dito, como vocês preferirem, para encerrar mais essa edição do Conversa com Autores. Obrigado mais uma vez, foi um grande prazer para mim e imagino que para todos vocês também.
Se a gente puder começar, pode ser na ordem que fizemos as perguntas, pode ser José, depois Graziela, Juliana e depois Cíntia. Perfeito, Bruno. Eu ouvi recentemente uma frase que me chamou muita atenção. A gente não pode mais fingir, né, que a gente está decorando, agir como se a gente estivesse decorando o camarote do Titanic. Né? Eu ouvi essa frase, isso ficou martelando ali na minha cabeça, porque, de certo modo, fala-se muito em relação à importância da Amazônia, mas as ações, que muitas vezes são ações que já encontram respaldo tecnológico, respaldo operacional, mas que não chegam a ser implementadas. Então, acredito que a gente tem que realmente agir numa velocidade muito, muito, muito superior à velocidade com a qual a gente tem agido recentemente, né, nos últimos anos, porque os problemas que se avizinham para a Amazônia, sobretudo considerando o tipping point, né, o ponto de não retorno, né, dessa floresta gigante, que já teve um percentual de aproximadamente 20% de desmatamento, de degradação. Se a gente for falar de degradação, esse percentual é ainda mais alto, né, eu acredito que a gente precisa agir agora, né, e rápido em prol do desenvolvimento dessa bioeconomia inclusiva, para que ela possa ajudar a desenvolver a Amazônia de um jeito diferente, a escrever uma página diferente para a história dessa região. Então, acho que agir já e com urgência é, sem dúvida, a mensagem principal que a gente tem. Perfeito. Graziela, por favor. Joia, não, acho que assim, só somando ao que o José Augusto comentou, né, acho que os problemas ambientais são problemas da humanidade, né, de todos nós, né, e a gente também tem que reconhecer que os modelos de desenvolvimento utilizados aqui na Amazônia não deram certo, né, e não reverteu, né, para ninguém nenhum tipo de melhoria. Então, isso faz com que a gente repense esses modelos de desenvolvimento, que a gente pense na biodiversidade como uma fonte, né, de valor econômico, valor social, valor ambiental, e que a gente só vai conseguir realmente modificar esse contexto fazendo em colaboração, né? O provérbio africano já diz, né? Se quiser ir rápido, vá sozinho, mas se quiser ir longe, vá juntos, né? Então, acho que esse é um esforço que a gente vê bastante otimismo nesse momento, né, que a gente está no Brasil, onde a questão ambiental ela se tornou prioritária, né, e tem tido possibilidades de parcerias também internacionais. Então, eu vejo com otimismo esse novo momento, mas temos que agir rápido, como o próprio José Augusto comentou. Perfeito, Juliana. Eu acho que ainda assim, acho que nessa continuação, né, dessa conversa, eu tenho aprendido muito todos os dias, né, quando a gente fala dessa agenda, né, e acho que me reconhecendo como uma pessoa que eu entendo e acho que foi muito bonito quando a gente traz essa contribuição, e acho que até o José Augusto traz bastante essa contribuição, somos todos amazônicas, eu reconhecendo que eu sou uma pessoa que não nasci na Amazônia, por exemplo, e me interesso justamente por entender que a floresta em pé, a Amazônia é tão importante para todos nós, e aí acho que a gente também, nessa questão a gente precisa agir rápido, eu acho que a gente, muito recentemente, teve o último relatório do IPCC, mostrando para a gente, né, aquela mensagem que a gente ainda tem tempo para fazer alguma coisa, mas a gente precisa reconhecer que a gente está fazendo devagar demais. Eu acho que também a gente precisa se colocar num lugar de também aprender rápido, né, e aprender a valorizando a partir de todas as vozes e todas as experiências que já estão lá na Amazônia, porque não vai ser repetindo um modelo, como foi o modelo que foi adotado em São Paulo, que foi adotado em outros lugares, que a gente vai dar conta dos desafios e da criação de um novo modelo para a região, quando a gente está falando, né, e não só para a Amazônia, e ao mesmo tempo olhar todo o aprendizado que se tem na Amazônia, com muitas experiências que a gente tem nas reservas, nas unidades de conservação, que também inspiram outros locais do mundo, outras florestas que ainda estão no mundo, a gente se colocar também nesse lugar de agir, mas aprender rápido, e aprender valorizando aquele conhecimento que talvez, para muito do onde está, a gente está nos modelos dominantes de conhecimento, da produção de conhecimento científico, tal como a gente diz, ou acadêmico, a gente também se coloca nesse lugar de valorizar aquilo que o Guto falou antes das 150 ou muito mais, né, formas de ver o mundo,
que pode nos trazer, com certeza, muitas alternativas para os desafios que a gente tem daqui para frente, né? E para a gente realmente construir uma nova história, e não necessariamente uma história diferente do que aquela que se pinta quando a gente olha todos os desafios que a gente tem pela frente. Acho que ficar com a parte positiva do último relatório do PCC, que ainda dá tempo da gente fazer coisas, né? E se a gente aprender, e se a gente se abrir, muitas vezes vai ter essa possibilidade muito maior. É isso, ainda há tempo, Juliana. Cynthia, I told them to end our conversation with your closing statements, final thoughts, a call to arms per se. Feel free to leave your final message so we can wrap up this Conversa com Autores. The more swallows, the better. Yes, exactly. The more swallows, the better. We need many flocks of this. I would just like to make my last comments around the importance in the world of the Amazon forest and the whole region. We are always, at least me in Mexico, and I know many other colleagues around the world, we care a lot about this region. And we are indeed all Amazonians. And the future of this area is so important. And I think I heard that somebody mentioned the IPCC, and one of the quotes that I always take away is, there is still little hope to limit global warming at 1.5 degrees. But to do this, we need rapid, far-reaching, and unprecedented changes. That this is what the IPCC says, and they say in all aspects of society. And this is why what you're doing is key. This multi-sectorial collaboration, this orchestration is the key. So I am very inspired by what I read, and I am looking forward to see how this grows, how this can scale, and how we can join forces to have this battle to preserve the forest and at the same time take care of the peoples that are native to this area. So I again want to congratulate you and to inspire you and the whole audience to continue working on this. And thank you again. Thank you, Cynthia. Muito obrigado a todos mais uma vez. E é isso. Encerramos.